Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, rodada número 32, o Vila Nova foi a Ponta Grossa, no Paraná, e empatou pelo placar de 1-1. O primeiro gol do jogo foi do Operário, marcado pelo Paulo Vitor aos 18 minutos do primeiro tempo. E o Vila Nova empatou ainda na primeira etapa do jogo, com Neto Pessoa aos 41. Esse foi o 17º empate do Vila Nova no campeonato. Jogo número 32 do time na competição. A equipe chegou aos 38 pontos e na rodada está, neste momento, na 14ª colocação, fora da zona de rebaixamento. E vamos aos nossos comentaristas. José Carlos Lopes, a sua análise dessa vitória do Vila Nova. Então foi um jogo equilibrado, o Vila não sofreu sufoco hora nenhuma, mas também não foi aquele time tão interessado, tão insinuante quanto a gente viu contra o Náutico, contra a Chapecoense, o Brusque. Mas fez um bom jogo, um jogo equilibrado, os gols saíram de falhas, no gol do Vila Nova, no lançamento do Fernando Neto, o Formiga caiu e aí o jogador Paulo Vitor cabeceou, fez o gol do time do Operário. E o time do Vila Nova também empatou no finalzinho do primeiro tempo com o Neto Pessoa, numa falha do Dirceu. A bola chegou nele, ele foi tirar e acabou fazendo uma tabela com o Neto Pessoa e ele fez o gol de empate. Então foi um jogo em que o Vila começou no 4-4-2, depois o Alan até mudou para o 4-3-3, mas o Vila não conseguiu a vitória. Mas o empate foi bom, um resultado justo pelo que ocorreu na partida. Sua análise do jogo. Operário 1, Vila Nova também 1, Kleber Ferreira. O Vila foi a Ponta Grossa para trazer o empate e acabou trazendo o empate. Se tivesse ousado um pouco mais, teria vencido o jogo, porque o Operário, em dado momento, sobretudo ali após os 10 minutos do primeiro tempo, até por volta de 40 minutos do segundo tempo, melhor dizendo, o Operário deu campo para o Vila jogar e o Vila Nova não saía, não ousava aproveitar essa arrancada do Operário para o campo de ataque desordenadamente, e o Vila poderia sair acertando o contra-ataque, até que o Diego Tavares entrou no lugar do Jean Martins no intervalo para fazer esse tipo de jogada, para puxar o contra-ataque, mas não conseguiu fazê-lo com eficiência em momento nenhum. O técnico Alan Al aí fez algumas alterações que eu não gostei. Ele colocou o Mateuzinho e tirou o Cabral, tudo bem, nenhum problema. Ele colocou o Ralf, tirou o Arthur Rezende, também nenhum problema. O Arthur Rezende e o Cabral não jogaram, foram duas peças nulas do Vila, mas aí quando ele tira o Wagner para colocar o Marlone e tira o Neto Pessoa, que fez o gol, para colocar o Daniel Amorim, eu não gostei. Ali eu já imaginei que o jogo fosse ficar do jeito que estava, no 1-1 mesmo. Acabou prevalecendo a justiça e o empate é o que poderia acontecer em um jogo que um time não dá conta de ganhar e que o outro não joga para vencer. Quem se destacou, quem deixou a desejar no Vila Nova no jogo contra a equipe do Operário, José Carlos Lopes? Bom, o que deixou a desejar mais foi o Cabral, né? Não fez uma boa partida. O Formiga até que foi muito esforçado, mas acabou tendo falha no gol, né? Também foi um jogador que deixou a desejar. Também não foi bem o Arthur Rezende, não conseguiu fazer uma boa partida. Já eu gostei do Wagner, achei que ele fez um bom jogo. Neto Pessoa com mais um gol, né? Já o 4º gol dele na temporada. Com o Souza também, que encaixou definitiva nesse meio campo. Até o Jean Martins, que saiu no intervalo, fez um bom jogo. Esse, para mim, esses foram os melhores do time do Vila Nova nesse empate em 1-1. E para você, Kleber Ferreira? Olha, André, para mim deixou muito a desejar o Arthur Rezende, mais uma vez, não conseguiu se encontrar com a bola. O mesmo aconteceu com o Hugo Cabral, que também não somou nada durante o jogo, durante o momento em que esteve no jogo. Duas peças nulas do time vilanovense. Também o Alex Silva poderia ter aproveitado melhor o corredor pela direita, não aproveitou, jogou livre, com espaço para jogar o tempo todo, não foi. Quando foi, não conseguiu fazer os bons cruzamentos que normalmente ele faz. Outro jogador que eu não gostei. Poderia ter jogado mais em função daquilo que o jogo ofereceu para ele. Um outro jogador que a gente tem que dizer é o William Formiga, que foi muito infeliz na hora do gol da equipe do Operário de Ponta Grossa. Quando ele vai tentar pegar o impulso para subir e cabecear a bola, ele escorrega e ao invés de ir para cima, vai para o chão e acaba oferecendo a oportunidade para o Paulo Vitor fazer o gol, abrir o placar para a equipe de Ponta
Ponta Grossa. Então, foram esses os jogadores que eu não gostei no Vila. Gostei muito do Neto Pessoa, fez o gol, quando a bola chegou, ele soube resolver, das vezes em que veio ao meio campo, acabou conseguindo fazer boas infiltrações, passando a bola para boas infiltrações. Numa, o Diego Tavares sai bem próximo para tentar fazer o gol, chuta a bola para fora. Numa outra, ele deixa para o meio campo e o Arthur Rezende chega chutando e também chuta para fora, mas a parte dele ele fez. Até ser substituído, eu gostei mais uma vez do centroavante vilanovense, o Neto Pessoa. E o goleiro Tony, que quando foi exigido 2 vezes somente, mas nas 2 vezes ele fez defesas precisas. Agora restam 6 partidas. O Vila Nova vai escapar do rebaixamento, José Carlos Lopes? Vai escapar porque com rendimento inferior ao do Vila Nova, bem inferior, o Novo Horizontino, que chegou a essa pontuação quase que lá no primeiro turno, né? Estacionou. O Novo Horizontino é um time que está correndo risco e a gente ainda tem aí o CSA, né? Então acho que os 4 que estão na zona de rebaixamento, só o CSA tem chance aí. Acho que Operário, Brusque e Náutico já caíram, então você tem uma vaga entre CSA e Novo Horizontino, que para mim o Vila Nova está fora da zona do rebaixamento, definitivamente. O Vila Nova tem como próximo jogo o Criciúma, depois vai pegar a Ponte Preta fora de casa, o Cruzeiro em casa, o Bahia fora, o CSA fora de casa e vai fechar em Goiânia contra o Sport. Vai escapar, Kleber? Vai porque o Vila cresceu no momento certo e porque os adversários, pela fuga do rebaixamento, não estão conseguindo jogar futebol. Nesse momento da competição, a maioria desses adversários jogam futebol pífio e o Vila conseguiu crescer no momento certo. É bem verdade que abriu mão de trazer 3 pontos para Goiânia hoje. Enfrentou uma equipe fraca, que saiu no desespero, que deu espaço para o Vila Nova jogar e o técnico Alan Al acabou sendo muito conservador, não ousando para trazer a vitória. Daqui a pouco ele vai dar a entrevista coletiva e vai falar que o resultado foi excepcional. Um empate fora de casa foi excepcional. Não foi mesmo. O Vila poderia ter vencido. Mas, contudo, como o campeonato está, o Vila vai escapar do rebaixamento. Próximo jogo do Vila Nova, terça-feira. Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, 7 da noite, contra o Criciúma.